Bem, hoje a Pro está aqui para dar aula de ciências. E hoje iremos trabalhar algo que a gente já viu em sala de aula, só que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre ela, que é o nosso planeta, o planeta Terra. Você sabia que o planeta Terra possui 70% da sua superfície coberta por água? É interessante saber, né, que ele tem a maior parte de água e é chamado de Terra. Deveria ser chamado de planeta Água, não é? Mas vamos entender por que isso? O planeta Terra, também conhecido por planeta Água, é o corpo celeste que habitamos. Nosso planeta apresenta uma dinâmica diferenciada e diversas particularidades. Vivemos no planeta chamado Terra, também conhecido como Mundo, e até onde sabemos, trata-se do único planeta habitável do Sistema Solar, não é? Também conhecido como planeta Água, né? A Terra possui características bastante peculiares quando comparada aos demais planetas. Sua posição em relação ao Sol é um dos principais motivos para a existência de vida e para a existência de água em seus três estados físicos, e por isso precisamos entender seu lugar no universo. Conhecer a Terra é o início do saber sobre a origem da vida, e entender sua estrutura é fundamental para compreender a dinâmica do planeta, seja na sua atmosfera ou seja na própria crosta terrestre. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse planeta. Algumas características importantes: que o planeta Terra é um dos 4 planetas rochosos que compõem o Sistema Solar. Ele fica localizado na Via Láctea, certo? Ao dizer que ele é um planeta rochoso, estamos falando basicamente da sua composição. Sua superfície sólida é formada por rochas e metais pesados como ferro. A composição rochosa e a presença de metais pesados faz com que o planeta desse tipo apresente maior densidade. Por isso, a Terra está mais próxima do Sol quando comparada aos planetas gasosos. Como o planeta Terra originou? Se você já parou para pensar, existem várias suposições sobre isso, não é? Agora a Pro vai falar uma dessas suposições, mas com base científica, né? Na verdade, pelos estudos científicos, pela resposta da ciência. Sabemos e temos ideias de que o planeta surgiu de outras formas também, não é? Mas hoje a Pro vai explicar uma delas para você aqui. Vamos lá? Os planetas, bem como a Terra, originaram-se há bilhões de anos, contudo, sua formação e a do Sistema Solar é controversa. Nenhuma teoria nesse sentido foi 100% aceita pela astronomia. A mais convincente, foi elaborada em 1644 por René Descartes e ficou conhecida como a teoria da nebulosa solar. Essa teoria, reformulada em 1796 por Pierre Simon, acredita que a origem do Sol e dos planetas deve-se ao colapso de uma nuvem, que ao rotacionar em grande velocidade, acabou contraindo-se e explodindo-se. Na explosão e concentração central de maior densidade, deu origem ao Sol. As partículas remanescentes do centro e que se espalharam deram origem aos planetas. Então, basicamente, essa é uma das teorias, a teoria da nebulosa solar, que fala que o planeta Terra, assim como os outros planetas do Sistema Solar, foi composto através de uma explosão, Essa afirmação são bases científicas, tá bom? É feito a partir da ciência. Sabemos que existem outras teorias que afirmam a origem da Terra, mas em ciências, essa é a teoria designada para o nosso estudo de hoje, ok? As partículas mais densas, como substâncias menos voláteis, ficaram mais próximas do Sol, formando então os planetas rochosos. Então, por isso que a Terra e os planetas ficaram próximos do Sol, de acordo com essa teoria. Já as substâncias mais voláteis foram arrastadas para mais longe, formando os planetas gasosos, certo? Que são os planetas que são mais distantes do Sol. O planeta Terra também possui o formato de uma esfera, apresentando as regiões dos polos e um pouco achatados. Esse formato arredondado é possível porque o planeta possui a superfície suficiente, a massa suficiente, para que a sua gravidade exerça a forma de equilíbrio estático, quer dizer que ela permaneça no mesmo local. Em seu interior, o planeta apresenta algumas divisões. Observe aqui, que são chamadas de camadas da Terra. Tem essa camada central,
É como se a gente tivesse um bolo aqui, tá vendo? A gente tirasse uma fatia grande e a gente descobrisse o recheio e as camadas desse bolo. Por isso que são chamadas de camadas da Terra, certo? Então, se a gente for observar a Terra aqui, ó, no fundo, ó, a gente mora aqui em cima, né? Aqui é o Brasil, observa. E é cortado. E aqui a gente vai ver as camadas da Terra até o centro, que fica aqui. Vamos entender o que existe em cada camada. Aqui nós estamos vendo 3 camadas diferentes. Então, a primeira camada é o núcleo, que fica aqui, ó, no centro. É a parte mais interna do planeta, bem com uma camada mais quente. Você sabia que aqui no meio, ó, é muito quente. O núcleo interno, ó, a 6.000 graus centígrados, a 4.000 graus centígrados no núcleo externo. Sua composição conta com a presença de ferro, níquel e silício, que os mantém sólidos, apesar das altas temperaturas devido à grande pressão exercida aqui no interior. Tá vendo? Aqui é o núcleo. Nessa outra parte aqui, ó, essa outra camada, nós chamamos de manto, que fica logo após o núcleo. O manto é a camada que se encontra sobre o núcleo e abaixo da crosta terrestre, portanto, uma camada intermediária. Ao contrário do núcleo, o manto possui material pastoso, conhecido como material magmático. É o magma, certo? Se a gente for observar, depois vocês vão estudar com o tempo sobre erupções vulcânicas, que já ficam... É como se os vulcões fossem... não sei se eu posso dizer que são feridas na Terra. Mas é como se fosse uma feridinha que você tem, um carocinho. É um vulcão. E é uma comparação meio esdrúxula falar isso, não é? Mas é para que vocês possam entender. Essa comparação que eu estou falando é para que você possa entender. É como se aqui na Terra tivesse um vulcão e o magma que sai desse vulcão vem daqui, ó, do manto, certo? Essa parte do centro da Terra, ó. E a partir daí que tem o magma, né? Que vocês vão entender um pouquinho mais lá para frente com outras matérias que a gente vai dar também. O material magmático movimenta-se no que é conhecido como corrente de convecção. Essas são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas que formam a litosfera terrestre. A crosta terrestre já é essa parte aqui, ó, maior, tá vendo? Que já é a parte mais externa da Terra, né? Aqui já tem as rochas, os metais, certo? Encontra sobre o manto e possui cerca de 10 km sobre os oceanos, tá vendo? A crosta terrestre é também chamada de litosfera. É formada por minerais como ferro, magnésio, alumínio e também por rochas, né? Essa parte aqui já é a parte mais próxima a gente. E também antigamente acreditava-se que a litosfera era um bloco rochoso inteiriço. Teoria que é derrubada pela teoria da tectônica de placas. Vocês vão estudar isso não agora, tá bom? Então não vale a pena eu falar agora que vocês não vão entender certamente. A crosta terrestre é, portanto, dividida em diversas placas rochosas, conhecidas como placas tectônicas, que se movimentam e atuam na dinâmica da superfície terrestre, certo? Então é importante saber aqui o que agora. Este é o nosso planeta, que ele é dividido, né, em núcleo, manto e crosta terrestre, que fazem parte, né, da Terra e são as camadas importantes que nós estamos estudando agora, tá bom? Se você tiver alguma dúvida com relação a essa aula, você pode dar uma lida no livro e pode repassar novamente esses slides para assistir novamente essa aula. É importante estar fazendo a leitura, certo? Da atividade e respondendo os exercícios. Qualquer dúvida é só contactar para o WhatsApp, tá bom? Beijinhos!